Oi, tudo bem? Nesse direto ao ponto eu vou responder a pergunta se acidente de trajeto também é considerado acidente de trabalho. Então vamos lá, direto ao ponto. Essa é uma pergunta recorrente, mas antes de respondê-la, eu vou pedir, se você não está inscrito ainda no canal, se inscreva. Se ainda não ativou as notificações, também assine as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que a gente publicar um vídeo novo, tá certo? Se você ainda não me conhece, meu nome é Alessandro, sou técnico e engenheiro de segurança do trabalho e o seu amigo consultor aqui na IDL Segurança do Trabalho. E aí, acidente de trajeto é ou não considerado acidente de trabalho? Antes de responder isso, vamos lá na legislação que trata, né, sobre acidente de trabalho, ver o que essa legislação fala. Essa lei é a Lei 8.213, Lei 8.213 de 91, essa leizinha aqui. Lei 8.213, 24 de julho de 1991. Nos artigos 19, 20 e 21 dessa lei, ele traz a questão do acidente de trabalho. Lembrando que quando está arriscado assim é porque o item foi revogado, né? No artigo 19, ele vai caracterizar aqui de forma geral o que é o acidente de trabalho. Tem alguns incisos aqui. No artigo 20, também considera-se acidente de trabalho, né, as seguintes atividades mórbidas, então dá algumas situações aqui de doença, são consideradas acidentes de trabalho. E no artigo 21, que é o que interessa a gente, ele traz que equiparam-se também ao acidente do trabalho, para os efeitos dessa lei, algumas situações aqui, que são situações atípicas, ou seja, não são situações típicas de acidente de trabalho, mas mesmo sendo situações atípicas, a legislação previdenciária considera como acidente de trabalho. Que lá na linha D, que é essa linhazinha aqui, tem o item que interessa a gente, ou seja, esse item aqui se equipara ao acidente de trabalho, essa situação aqui, que é o acidente que acontece no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. Ou seja, isso aqui é importante destacar, porque tem muita gente que acha que se a empresa fornece vale transporte, por exemplo, para o trabalhador ir de ônibus, se ele resolver ir de bicicleta ou andando em um determinado dia e sofrer um acidente no trajeto casa-trabalho ou trabalho-casa, esse acidente não é considerado acidente de trabalho. Quando, na verdade, não é o que diz o inciso 4º, né, do artigo 21 da Lei 8.213, que fala sobre acidente de trajeto. O que gera dúvida e muita confusão é que em 2019 teve uma medida provisória, né, do governo federal, que foi essa medida provisória número 905 aqui, que revogou, né, esse item D aí do inciso 4º do artigo 21. Lá na medida provisória, toda medida provisória, no final dela, tem alguns itens que essa medida provisória revoga, né, de algumas legislações que revogou. Eu deixei aqui em destaque, deixa eu ver se eu acho aqui o destaque que eu fiz, aqui ó, da Lei 8.213 de 91, que é a lei que eu mostrei para você nesse instante, que tem os artigos que falam sobre acidente de trabalho, ela revogou a linha D do inciso 4º do caput do artigo 21, que é justamente esse item aqui, ó. Se você for ver a anterior, ele está até um item riscado aqui, ó, no artigo 19, que foi justamente o revogado pela medida provisória 955 de 2020, que foi a medida provisória que revogou a medida provisória 905. Porque a medida provisória ela tem validade, não sei se você sabe disso, ela tem validade de 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, que dá um total de 120 dias, né, 4 meses, que aí ela deve ser votada nas duas casas, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. E aí, se ela não for votada, ela deixa de vigorar essa lei. Então, quando termina os 120 dias, ela deixa de vigorar. Foi o que aconteceu com essa medida provisória e ela deixou de ter efeito no início de 2020. Então, durante 4 meses, vigorou, né, essa determinação de que o acidente de trajeto não era mais caracterizado como acidente de trabalho, somente nesse período. Então, acidentes de trajeto ocorridos nesse período não estavam sendo caracterizados como acidente de trabalho, ou seja, o empregador não precisava emitir a CAT, por exemplo. Mas, a partir desse período, aí, 120 dias,
A medida não foi votada na Câmara e no Senado, então ela deixou de vigorar, então voltou à legislação anterior, voltou o que versava anteriormente a legislação, que considera sim um acidente de trajeto ocorrido no trabalho-casa ou casa-trabalho, qualquer que seja o meio de locomoção do trabalhador, como um acidente de trabalho. Então, sim, acidente de trajeto também é acidente de trabalho, é considerado sim acidente de trabalho, o trabalhador precisa ter a CAT emitida. É isso aí, então, respondido essa questão, acidente de trajeto é sim considerado acidente de trabalho, independentemente do meio de locomoção do trabalhador da sua casa para o trabalho ou do trabalho para a sua casa, e deve sim ser emitida a CAT para esses casos de acidente de trajeto também, tá certo? Esses aqui são os dados de contato da EDL, nosso e-mail, nosso WhatsApp, nosso site. Se você gostou desse vídeo, clica aí no botão do like, né? Isso ajuda a gente a ter o vídeo mostrado para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E se gostou desse conteúdo, também compartilhe com algum colega que possa gostar desse conteúdo também. Abração, sucesso em seus negócios, sucesso em seu trabalho e a gente se vê no próximo vídeo.